Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse conteúdo, o Carlão falando aqui. Como está na chamada do vídeo, nesse conteúdo, nesse vídeo, a gente vai fazer a curva ABC de um estoque, claro, né? Usando o Excel, beleza? Então fica aí, depois da vinheta a gente já vai dar seguimento à nossa videoaula. Valeu! Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Seja bem-vindo ao EDL, Empreendedores Dinâmicos Logísticos, e aqui a gente compartilha conhecimento de logística com a comunidade, né? Logística, e trazendo aí vários conhecimentos, acesso a informações aí desse mundo. Belezinha? Então vamos lá, a gente falou que ia tratar nesse vídeo aqui como montar uma curva ABC no Excel, beleza? Então vamos fazer o seguinte, eu já vou mudar de tela aqui, eu estou aqui no cantinho, beleza? Só que eu vou sair aqui do cantinho para não atrapalhar a videoaula, belezinha? Mas eu estou aqui no fundo, tá bom? Beleza, o que nós temos aqui? Temos aqui umas informações já, então eu já trouxe para cá uns dados para facilitar a nossa vida, né? Então isso aqui basicamente é um estoque de material, pode ser qualquer coisa, mas aqui no caso são chapas de MDF, é um estoque de marcenaria. E aqui eu já tenho algumas informações, que é o código do produto, a descrição, quantidade de peça, beleza? O valor unitário é importante e o saldo. Lembrando que a curva ABC, como a gente já tinha comentado, ela se baseia em valores, né? Sempre quando um pessoal ali do comercial vai te pedir algumas informações, ele vai te pedir a concentração de valor do estoque, tá? Por que isso é importante? Lembra da origem da curva ABC, naquela videoaula lá sobre o Pareto, Giuseppe Pareto? No estudo dele, ele fez ali a validação da curva ABC por valor de riqueza, acúmulo de riqueza. Então aqui é a mesma coisa. A gente vai fazer por valor de estoque, tá? Então vamos lá. Aqui a gente já tem essas informações e primeiro ponto importante aqui, ó. As suas informações, elas têm que estar classificadas do maior para o menor, tá? Então não se esqueça disso. Por quê? Para fazer o cálculo da curva ABC, você tem que fazer o acúmulo de grandeza, ou seja, acúmulo de valores, do que tem mais para o que tem menos. Então, a primeira informação que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, é pegar toda essa base de dados e classificar ela pelo saldo de estoque em valor, beleza? Então, a gente já vai fazer isso aqui, ó. Eu vou selecionar toda a minha base de dados. Então, o que eu fiz aqui, ó? Shift Ctrl seta para a direita e aí mantenho o Shift Ctrl apertado, seta para baixo. Eu vou vir aqui, dar um comando Alt SS, vou chamar aqui o classificar, ele já tem aqui, ó, por saldo, do maior para o menor. Então, eu vou vir aqui escolher a coluna saldo, os valores das células do maior para o menor, beleza? Então, ele já tem aqui que esse carinha aqui, ele já é o item que tem mais valor acumulado em relação ao estoque. Aqui o estoque, ele está com saldo total, né? Então, o valor unitário multiplicando, então, igual esse vezes esse aqui, beleza? Então não tem muito segredo aqui, só copiar para baixo vai dar no mesmo, beleza? Olha lá. E aqui eu só vou fazer um ajustezinho, ó, e vou copiar aqui a formatação desse carinha aqui, ó. Vou trazer a formatação para cá, Alt C, V, S, S. Então eu só chamei ali o colar especial e vou colocar formatos, belezinha? Aí eu Ctrl C aqui, Shift Ctrl seta para baixo, Alt C, V, S, S. Beleza? Só chamei valores e já está aqui para baixo. Eu só formatei aqui os valores, belezinha? O primeiro ponto que a gente vai fazer para trazer a curva ABC vai ser montar o percentual unitário, é a porcentagem unitária do item. Isso é importante para a gente começar a fazer, porque com a porcentagem unitária a gente traz a porcentagem acumulada e depois traz a classificação ABC. Belezinha? Então vamos lá. Percentual unitário, basicamente, o que é? É o valor do saldo dividido pelo total do saldo, o total do estoque, beleza? Então o valor do saldo unitário dividido pelo total do estoque. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse primeiro item aqui, aquele 87.286, belezinha? E vou dividir pela soma do estoque. O que é o estoque? É o saldo completo. Então é da linha E2 até a última aqui, ó. Eu dou um F4 para travar a minha seleção, senão ela vai correr, ela vai andar ali, tá?
e vou fechar o parênteses aqui, ó. Uma vez que eu fiz isso, ele já me deu o primeiro item aqui, o percentual do primeiro item. Agora fica para mim mais fácil puxar para baixo. O que eu faço? Eu venho aqui, dou um Ctrl C nessa linha, seleciono aqui novamente setinha para a esquerda para ir para essa posição aqui, seguro o Ctrl para baixo, dou uma setinha para a direita, seguro o Shift e o Ctrl e uma setinha para cima e dou um Enter. Uma vez que eu fiz isso, já está a informação aqui, ó. Ele já saiu aqui do lado os percentuais unitários, tá? Então, de acordo com cada um e pegando a somatória. Vê que eu estou na linha aqui de baixo, ó, mesma coisa, ó, tá vendo? Então ele já consegue puxar aqui rapidinho para a gente. Belezinha? Então, belezinha. Qual o próximo ponto que eu vou trazer agora? Eu vou trazer o percentual acumulado, que ele é importante para a gente montar a nossa curva ABC, tá? Primeira coisa que eu faço é só copiar o item da primeira célula, referenciar para o primeiro item acumulado. Por quê? Não há nenhum outro item acima dele. Ele é o item de maior valor, ou seja, que tem maior quantidade no estoque, e é o primeiro item de peso em relação a esse estoque. Então, para ajudar aqui, eu já mantenho esse item para cá, eu só trago ele para cá, e na sequência eu vou acumular os itens, vou fazer uma somatória acumulada. Então eu vou pegar o item de baixo, né, o próximo item, e vou somar com o item de cima, beleza? Por quê? Ele vai somando, ele vai acumulando aqui para eu poder fazer o cálculo da curva ABC. Aí eu dou um Enter aqui, belezinha? A mesma coisa, só vim aqui para baixo, já vê, ó, que ele já vai mudando aqui. Aí para agilizar, Ctrl C, setinha para a esquerda, Ctrl seta para baixo, setinha para a direita, Shift Ctrl seta para cima, dou Enter. Pronto, ele já copiou todas as informações, elas já estão aqui, ó. Belezinha? Então, já tenho o percentual acumulado, que é um dos itens também que eu preciso. Então, eu já tenho duas fontes aqui. Agora, eu vou montar minha curva ABC. Para montar a curva ABC, eu vou fazer uma condição C, tá? Então, eu vou fazer uma condição C aninhada e ainda vou usar uma condição E no meio, né? Então, a gente vai fazer isso passo a passo agora para a gente entender, belezinha? Eu vou ter que montar agora o meu percentual ABC, para saber ali, para ajustar. Mas para saber o percentual ABC, eu preciso ter pelo menos uma margem de classificação. O que eu vou ter que vir fazer aqui, ó? Eu vou trazer aqui, ó, classificação ABC. ABC, beleza? Beleza. Eu vou trazer o A, o B e o C. E eu vou ter que trazer também o percentual. Eu quero saber o quê? O percentual de A, então é 0,85. Eu tenho que saber o percentual de B, 0,95, e eu tenho que saber o percentual de C, que é 100%. 100% aqui no caso, quando é referência percentual, ele é 1. Eu só vou ajustar aqui, tá? Vou chamar minha formatação de célula, chamar de percentual e dar um OK. Belezinha? Então, eu já tenho aqui meus referenciais para montar a curva ABC. O que eu preciso fazer agora? Trazer isso para a minha classificação. E como é que eu monto isso? Eu vou ter que usar uma fórmula aqui chamada uma condição C. E é uma condição C aninhada. Ela tem a condição C mais o aninhamento de outras condições C, até dar uma condição verdadeira ou falsa. E, além disso, eu vou usar um E no meio, para a gente poder trabalhar o limite aqui de B, beleza? Como é que a gente faz isso? Vou abrir aqui igual C, abro parênteses e vou pegar minha primeira referência. Qual que é? É G2, sempre G2. Por quê? A primeira referência ali, depois eu vou copiar para baixo. O que eu tenho aqui? Meu limite superior de A, ele vai até 85%, não é isso? Então eu vou criar A igual se G2, que é os acumulados, eu sempre pego os acumulados, tá? Se G2 for inferior, menor ou igual a 0,85, beleza? Ou seja, todo acumulado ainda estiver dentro do 0,85%, então ele me dá A, beleza? Ó, me trouxe A. Ponto e vírgula, C, é o alinhamento agora. Estou fazendo mais uma condição C. Só que agora, essa condição C aqui, eu vou ter que incluir uma condição E também, beleza? Então, o que eu vou ter que fazer? Ó, igual E, e abro aqui, ó, belezinha? Aí eu estou montando aqui, ó, G2, ele for maior
do que 0,85. Lembra? Ele tem que ser, tá entre 85 e 95, só que até 85 é A. Então, de 85 para cima até 95 vai ser o B, beleza? Então, ó, se G2 for maior que 0,85, ponto e vírgula, a segunda condição do E, G2 for menor ou igual a 0,95, é a segunda condição, né, para me pegar dentro desse range aqui, fecha o parênteses, a ponto e vírgula, aí ele vai falar que é B, beleza? Se não, se nenhuma dessas condições anteriores, se não tiver dentro de 85, se não tiver entre 85 e 95, ele só pode ser os 5% restante, que é C. Beleza? Então vem aqui ponto e vírgula, condição final de falso, C. Fecha parênteses, dou Enter. Então ele já assumiu que é A. Então ele já entendeu. Por quê? Está em 13%. Aonde que vai bater aqui, se eu coloquei na regra dos 85%, até um acumulado chega a 85%. De 85 para frente, ele vai virar B. Vamos ver se isso é verdade? Então, eu já tenho A aqui, eu dou um Ctrl C, seguro a setinha para baixo aqui, o Ctrl e seta para baixo, setinha para a direita, dou um Shift Ctrl, seta para cima e dou um Ctrl V. Vamos ver o que aconteceu? Bom, já copiou, já deu para ver aqui. Subi até o teto, vou descer aqui, dar um page down. E vamos ver aqui, ó. O A, ele vai até 84,76. Quando passa de 85, ou seja, o último valor antes de 85 é esse aqui. Passou de 85, ele já vira B. Então tá dentro da condição, né? Vamos descer mais um pouquinho. Eu falei que até 95 é B. Então, 92, 95, ó, virou 95 aqui, ó. Ó, 94,99. Ainda é B, não é 95. Virou B. Virou para 95. É o restante dos itens, é o C. Então, tá fazendo sentido, ó. Então, 0,85, 0,95 e 100. Então, tá fazendo sentido, beleza? Nesse ponto aqui, a gente já conseguiu ajustar o cálculo. Agora a gente vai automatizar esse cálculo. Para toda vez que eu tiver que mexer aqui nos percentuais, eu não tenho que ficar entrando dentro das fórmulas aqui e ficar ajustando. É bem simples de fazer, beleza? Ó, vou dar um F2, abrir a fórmula ali, tá? E o que eu vou fazer aqui, ó? O 0,85 eu inseri na mão, eu chumbei dentro da fórmula. Então eu vou tirar isso, eu vou deixar para fora, ó. Eu vou tirar o Z2, qual que é o do A? Pô, a condição de A. Não é esse aqui, ó? Então, eu seleciono o A e dou um F4. Eu travo lá para ele não mexer, beleza? Agora eu tenho a condição entre aqui, que ela tem que ser duas condições verdadeiras para me dar B. Ou seja, para ser B ele tem que ser maior que o 0,85, lembra que a gente combinou? E tem que ser menor que o 0,95. Então, vamos ajustar isso? Limite inferior de B é o 0,85, beleza? É o meu referencial, dou um F4, e o limite superior de B, para CB, é o 0,95, que é o de baixo, é esse aqui, não é? Ó, F4. C eu não preciso colocar, porque como ele é a condição excludente, ou seja, não é nem a primeira nem a segunda condição, não deu nem a condição de A e nem a condição de B, a única coisa que resta é C. Então é a condição do não, né? Nenhuma das outras foram verdadeiras, então a última condição é a que a fórmula vai pegar. Ó, viu que já ficou certinho aqui, beleza? Não mudou nada. As fórmulas, se a gente olhar aqui, elas estão travadas, isso é importantíssimo, você travar a fórmula de referência, beleza? Dou um Ctrl C, seta para baixo, Ctrl V. Olha aí, vamos ver se deu certo? 0,8584, ó. Tá aqui, ó. 0,84 é esse carinha aqui, ó. Beleza? Ele vai até A, beleza? Ah, vamos pegar B? Vamos dar uma olhada, então. Até 94,99 é B, dali para baixo é C. Beleza? Então tá certo. Show! Já conseguimos identificar aqui as informações em relação à curva BC, travando. Agora vamos ver se faz sentido essa curva BC aqui. Então, ó, eu vou pegar aqui, trazer a curva BC aqui para baixo, beleza? Vou mudar só um pouquinho aqui para ficar na mesma linha aqui, não interferir aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou buscar aqui para ver quanto é aqui os itens, né? Então, vou pegar aqui, ó, QTDE itens.
E vou usar uma outra fórmula chamada CVSS. Eu vou usar uma outra fórmula aqui chamada soma C. Soma C não, vou usar o conte C aqui. Igual conte C. Beleza? O que eu vou buscar? Quantos itens estão em cada curva? Só para ter um referencial, né? Então eu já tenho aqui a minha referência, que é H, eu vou travar, beleza? E vou pegar a primeira referência aqui, ó. Uma vez que eu fiz aqui, ó, do conte C, beleza? Agora é só replicar. Então, o que eu vou fazer? Ctrl C, seta para baixo. Boa. Já está aqui, ó. Já tem informação de acumulado. Agora vamos ver quanto é que está dando esse percentual acumulado. Vou colocar aqui também, né? Alt CVSS. E vou dividir aqui, ó. Esse, beleza? O percentual aqui de A, dividido pela soma dos itens aqui de baixo. Belezinha? Então, Ctrl C, dou um Enter aqui e vou mudar para percentual, percentagem. Show! O que eu tenho aqui? Qual é a informação que me deu aqui? Né? O que a gente pode interpretar desse número? É o seguinte, apesar de eu ter falado que a minha concentração ela deveria respeitar esses critérios, quando eu olho para os itens, o acumulado deles se dá diferente em relação ao acumulado de valor. Por quê? 38 itens, ou seja, 4,7% dos itens, são responsáveis por 85% do valor acumulado. Vamos ver se isso é verdade? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou trazer aqui o valor por classificação. Por classificação. Beleza? Trazer aqui para o cantinho. Vou fazer uma fórmula aqui chamada soma C, beleza? Então, ó, igual soma C. O que eu vou buscar? Ele está pedindo primeiro o critério de intervalo, é a minha curva, né? Então, é a coluna onde está a curva, que é HH. Dou um F4 para travar, beleza? Dou um ponto e vírgula aqui para mostrar a referência, que é o que ele está pedindo, que é o critério, é a minha curva, né? Então, eu já trago ela aqui, dou mais um ponto e vírgula, e agora eu vou trazer a referência de soma. Eu não estou falando ali que eu quero o valor, então o valor é essa coluna aqui, ó. Essa aqui do saldo, né? Então eu vou pegar aí, dou um F4, fecho parênteses, dou um Enter. Ele me deu aqui 215 milhões, seleciono aqui, dou um Shift, setinha para baixo, tem os outros percentuais. Agora fica mais fácil para a gente trazer o percentual, para a gente ver se está fazendo sentido lá em cima ou não. Vai ser esse cara aqui dividido pela soma desse cara aqui, ó. F4, fechei, dou Enter. Beleza? Venho aqui, coloco. Vou arrumar o percentual. Agora, se eu venho aqui do lado, dá um formatos, belezinha? Eu vou ajustar aqui, ó. Quanto é que está dando? 215 milhões, responsável por 84,76%. Lembra que é aquele valor que a gente trouxe? Se eu juntar os dois valores aqui, ó, se eu juntar os dois valores aqui embaixo, vai dar quanto? Esse cara aqui mais esse vai dar 94,99, está acima de 84, acima de 85, e dentro dos 95. Então, até B ele compreende esse valor, e C é responsável por 5%. V, a distribuição aqui, como é que ela ocorre, isso é uma curiosidade em relação à utilização da curva ABC. Belezinha? Então, isso é uma situação aqui que ocorre bastante aí em relação à curva ABC. Ponto de atenção aqui, tá? Se você utiliza a curva ABC para movimentação, você tem que tomar um cuidado, porque ele pode te dar uma informação um pouco equivocada, tá? Isso acontece porque a curva ABC ela é acumulativa, então ela soma os itens independente do dia que ele movimentou. O que vai te trazer um valor que vai te mostrar a informação correta vai ser curva PQR, porque aí ele trabalha com pega, então tem essa diferença aí, você tem que tomar um cuidado. Em relação à curva ABC, utilizando o Excel, é esse ponto aqui, tá, galera? Então um vídeo um pouquinho longo aí, mas didático aí para a gente poder sair do outro lado, para montar uma curva ABC bem simples aí de utilização. Acredito que a única coisa que faltou aqui, ó, é só fazer uma formatação condicional. Então já vamos fazer. Ó, já vou inserir aqui, ó, o valor da célula. É um texto específico que ele contenha o A, beleza? Vou fazer um para A.
Aí eu vou colocar aqui, seja esse. Vou fazer um para B, beleza? Ó, valor texto específico, contém a B. Vou trazer outra formatação, vai ser esse rosa aqui. E C, ó, já são duas cores. E para C a mesma coisa, tá? Eu posso vir aqui, texto específico, C, beleza? Formatar aqui e colocar um verde aqui. Pronto. Ok, ok, aplicar, ok. Uma vez que eu fiz isso, Ctrl C, V, S, S, puxa até embaixo, né? Formatar. Agora vamos ver se deu certo, tá lá. Na hora que muda para B, opa, mudou para B aqui, ele já mudou. Vamos ver se C também atendeu. Olha lá, mudou para C, também ele já atendeu. Beleza? Então é bem simples, bem tranquilo aí, para sair do outro lado em relação à curva ABC com dados de estoque aqui no Excel, beleza? Então deixa eu voltar aqui, ficar grandinho. É isso por enquanto, essa videoaula vai ficando por aqui. Se você gostou, fez sentido para você, não esqueça de deixar teu comentário, não esqueça de curtir o vídeo aí e curtir nosso canal aí para a gente trazer mais conteúdos de logística voltados para vocês aí. Belezinha? Valeu, forte abraço, fui!